da funcionalidade principal da aplicação que está implementada, que se chama a nossa lógica de negócio, que está implementada em Java, em Node, em PHP ou noutra linguagem qualquer, temos a componente HTTP e a componente depois da linguagem de representação de dados. Portanto, temos que fazer testes do web service através da API, temos que estudar a API e a especificação, e a partir da especificação encontramos os dados, a descrição dos dados que nós temos que nós vamos considerar para efeitos de invocação e fazemos os testes em função dessa especificação. Portanto, podem ser white box e black box, na maior parte dos casos são black box porque não temos acesso à especificação. Se formos nós a desenvolver a API, ótimo, podemos utilizar também testes white box. Neste tipo de serviços, se estivermos a considerar, se nós não estivermos a fazer testes ao endpoint, se tem uma API, tem um conjunto de endpoints, no entanto, esta API depois pode ter muitos serviços associados, várias instâncias, vários servidores, várias réplicas do serviço, e para além disso, podem ter também várias dependências. Por exemplo, se tivermos aqui uma loja virtual, nós na API acedemos à loja virtual, mas a loja virtual acede ao serviço de pagamentos, ao serviço de transporte, etc, etc. Mesmo numa aplicação simples, podemos ter o login, a aplicação que faz a gestão do login num serviço, podemos ter a aplicação que faz a gestão da persistência dos dados num outro serviço, ou seja, podemos ter o sistema de autenticação pode também estar num outro serviço. A lógica agora dos microservices é essa, é nós criarmos aplicações muito simples, que estão acessíveis a partir de qualquer outro módulo da nossa aplicação, que também vai ser um web service, ou seja, em vez de termos uma aplicação gigante, monolítica, vamos ter N aplicações de granularidade mais fina, que coordenam as invocações dos serviços, dos microserviços, utilizando um esquema de orquestração ou um esquema de coreografia. A orquestração é mais popular, já conhecem isto, sistemas distribuídos. Nós, para podermos implementar a coreografia, temos que colocar todos os elementos ao mesmo nível, ou seja, não há um elemento principal. Na orquestração, temos um elemento principal, que dá acesso à API, e esse elemento depois coordena a invocação de outros métodos, neste caso HTTP, a partir de um ponto central, ou seja, existe sempre o elemento coordenador na arquitetura. Também há outra abordagem que é da coreografia, mas é menos popular e é muito mais complexa, mas também é implementada em alguns serviços web. Portanto, esta orquestração pode ser complexa, porque nós, para simular, por exemplo, se quisermos testar a API e na API quisermos saber se os dados de pagamento estiverem errados, se o comportamento da API é aquele que é expectável, nós vamos ter que pensar em termos de sistema de pagamentos, não é? E vamos ter que criar um conjunto de testes que vão ser lançados sobre o elemento principal da arquitetura, e estes testes depois têm que ser pensados em termos de elementos dependentes. Ou seja, esta orquestração pode ser bastante complexa. Os aspectos de testes mais importantes aqui são o processamento de transações. Há aqui o conceito de estado. Quando nós pensamos numa API REST como uma aplicação que responde através de um protocolo popular, que responde a pedidos do cliente que não têm qualquer relação entre si. Se pensarmos na estrutura clássica de um carrinho de compras,
nós temos um conjunto de operações que fazem parte de uma transação. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que vamos ter um estado dentro do servidor, do servidor de servidores, que temos que considerar para efeitos de testes. Ou seja, nós não podemos lançar uma encomenda a qualquer momento, é preciso que os artigos estejam no carrinho de compras. Nem podemos fazer o pagamento a qualquer momento, é preciso primeiro fazer, vimos anteriormente, o browsing, ou seja, a pesquisa de produtos, é preciso colocá-los no carrinho de compras, é preciso lançar a encomenda e só depois é que podemos então fazer o pagamento ou programar a entrega. Portanto, uma vez que temos comportamentos complexos nas transações, isto pode também tornar complexo o processo de testes. Ok? Porque temos operações que dependem de outras operações. Claro que no carrinho de compras isto é um exemplo muito simples, mas há exemplos onde isto pode ser uma dor de cabeça. Ok, a autenticação de utilizadores é outro dos aspectos importantes para vocês testarem, por exemplo, uma API que requer a autenticação, que são quase todas, vocês têm que ter um token válido para poder fazer os testes. Muitas das APIs fornecem um token para testes. Temos o problema resolvido se isso acontecer. Caso contrário, temos que arranjar forma de dar a volta à API. Se não tivermos controle sobre a componente da autenticação da aplicação que está por trás, nós somos obrigados muitas vezes por exemplo, a fazer a autenticação e buscar o token manualmente ao browser e depois injetá-lo manualmente nos nossos testes, na nossa bateria de testes, para conseguirmos aceder depois à API em si. Portanto, muitas vezes a autenticação é outro dos problemas. A validação de dados obedece, em termos de técnicas, aos mesmos princípios que tivemos a ver, mas como temos dados estruturados, já não estamos a falar de objetos, estamos a falar de estruturas JSON e XML, a maior parte dos casos, para além dos atributos chave-valor que temos no cabeçalho Header, e por isso temos um modelo de validação de dados que pode ser ligeiramente diferente daquilo que utilizamos no paradigma orientado a objetos. E o login das aplicações, muitas vezes não sabemos se as operações foram bem realizadas ou não, se não tivermos acesso a uma estrutura de logging que nos permita depois saber como é que as operações foram desencadeadas. Portanto, aqui a componente de logging acaba por ser ainda mais importante do que em outros serviços. Ao nível da persistência de dados, nós vamos ter que criar testes. Os testes aqui são um bocadinho mais chatos e muitas vezes acabam por não se fazer porque não há tempo, principalmente quando não temos um balão de oxigênio em termos temporais para poder fazer os testes. Mas nós podemos fazer testes aos modelos de dados, verificar se a estrutura, se o esquema da base de dados está correto. Isto é particularmente importante por causa das otimizações, por exemplo, se nós não tivermos um índice criado para um campo que vai ser utilizado numa pesquisa, a performance da nossa aplicação vai ser comprometida consideravelmente. Não é? Portanto, podemos fazer testes ao modelo de dados, procedimentos armazenados podem ser também testados, porque são funções normalíssimas, aos constrangimentos, principalmente em aplicações onde, se nós estivermos a falar dos constrangimentos que garantem a integridade referencial, ou seja, campos que servem de chave estrangeira terem uma correspondência na chave primária. Portanto, isso que nós podemos fazer é uma verificação estática, mas é possível fazê-lo. Mas temos outros constrangimentos tem a ver com os campos propriamente ditos, podem assumir só determinado tipo de valores. Muitas vezes isto pode ser feito ao nível da aplicação, ou seja, a própria aplicação pode fazer essa validação de dados. Portanto, também não é muito comum fazê-lo, mas também pode ser feito. E aos procedimentos de backups também podemos fazer essa automatização, embora estes testes muitas vezes possam ser manuais. Okay? Nós vamos
de tempos a tempos, verificar se a reposição do backup dá origem a uma base de dados válida. Há uma fonte, há um livro que é o livro mais popular ao nível dos testes, que está na bibliografia da disciplina, que é a arte de testes de software, que acaba por ser uma bíblia em termos de testes, apesar de considerar que não está a acompanhar a evolução desta área. Às vezes há buracos que vocês vão encontrar, porque o mundo dos testes tem que acompanhar a evolução das tecnologias e muitas vezes os livros não acompanham. Por isso é que encontramos, às vezes, melhor bibliografia em áreas que são muito dinâmicas na web, em fontes, algumas fontes fidedignas, do que propriamente em livros, em bibliografia, digamos, clássica. Tem aqui o resumo das 3 camadas. Ao nível da camada da apresentação, nós podemos avaliar um conjunto de fatores. Por exemplo, se as fontes são as mesmas em todos os browsers, as fontes é sempre uma dor de cabeça, quando queremos garantir que todos os browsers mantêm a mesma estrutura de fontes, porque são uma fonte de incompatibilidade. Verificar se todos os links apontam para fecheiros válidos, isto é outro dos problemas clássicos. Se os gráficos têm a resolução correta e o tamanho, às vezes podem ter a resolução até em excesso, isso é um problema mais comum. Aliás, até existe um estudo que diz que nós conseguimos reduzir consideravelmente o tempo de acesso a páginas web se utilizássemos a resolução correta, porque às vezes temos imagens muito maiores do que aquelas que nós precisamos, precisamente por questões de resolução e de tamanho. São normalmente são armazenadas em excesso, em vez de serem armazenadas por defeito. Verificar, isto é outro problema, spell check, verificar se tem erros ortográficos, etc, etc. Portanto, isto é um resumo daquilo que tivemos a ver também e tem alguns pontos interessantes. Claro que não é compreensivo, ou seja, há muito mais testes do que aqueles que estão aqui. São apenas alguns que são importantes. Portanto, basicamente depois fica para vocês também lerem a documentação. Validação de dados. Como é que os dados são validados numa API? Estamos a falar de um fecheiro XML, portanto, a estrutura é uma estrutura complexa, que nós somos obrigados, digamos, a validar de alguma forma. Se não tivermos outro mecanismo, tem que ser campo a campo. Né? Num fecheiro JSON, nós temos que fazer também uma validação, se não tivermos outra forma de a fazer campo a campo. Na verdade, são muitos campos. Né? São muitos campos e para fazer esta validação se torna-se impraticável. Há outras formas de fazer validação. Uma delas é recorrendo a esquemas. Portanto, os esquemas em XML já têm mais de, sei lá, 20 e tal anos, ou 30, são velhinhos. Aliás, eu dava uma disciplina em que estava esquemas XML já há não sei quantos anos, a TDM. Portanto, já é uma coisa que já está muito batida e os livros já se encontram livros já com imensos anos, já com JSON, com esquemas em XML. Em JSON amadureceram nos últimos 2 anos. Mesmo os esquemas, eu acho que o último esquema ainda não é um esquema estável. Não sei se já chegou à versão 1, é uma versão 0. Qualquer coisa. Provavelmente já chegou à versão, não sei, está sempre a evoluir. Agora, o que é um esquema? Um esquema é um fecheiro que descreve o que é um fecheiro, o que é um outro fecheiro com o conteúdo resultante, por exemplo, uma invocação uma API REST, deve devolver. Portanto, imaginando que temos um fecheiro JSON
tem um campo person, e nesse campo person tem lá um first name, que é do tipo string, um last name do tipo string, uma idade que tem que ter, que é do tipo inteiro, e que tem um valor 0. E estou a dizer também que os campos que são obrigatórios é o first name e o last name. Okay? Estes dois são obrigatórios, este é opcional. Eu estou a validar, em termos de testes, estou a validar o resultado de uma invocação a uma API REST. Certo? Aqui, por acaso, nem tem detalhes aqui o número mínimo de caracteres, nem o número máximo de caracteres. Para efeitos de teste é obrigatório, não é? E mesmo a idade aqui devia ter aqui o máximo, mas não tem. Isto é um exemplo que eu apanhei na web, só para exemplificar a utilização de um schema. Mas é assim, nós podíamos, em vez de estar a fazer um teste para o first name, então chegar lá e colocar para 0 caracteres, para N mais 1 caracteres, para a ausência do campo, etc., podemos simplificar este processo se utilizarmos um schema para verificar se o resultado é aquilo que é expectável. Então só temos que utilizar uma bibliotecazinha. Deixa-me só tirar aqui. Isto em Java é muito simples, em qualquer linguagem é muito simples, todas as linguagens hoje em dia têm. Por exemplo, tem aqui o exemplo, você só tem que chamar uma bibliotecazinha qualquer, que permita um processador, basicamente, esta biblioteca é um processador de JSON Schema, que vos permite depois pegar num fecheiro do schema, ou seja, o fecheiro de schema contém a especificação, aquilo que o fecheiro que vocês estão a analisar deve ter, pegam no vosso fecheiro, contém, neste caso isto é XML, mas JSON é a mesma coisa, pegam no vosso fecheiro que contém a instância, JSON ou XML é a mesma situação, e ele diz-vos se aquele fecheiro que estão a receber, por exemplo, do servidor, está de acordo com o schema que vocês definiram. Ou seja, nós deixamos de analisar campo a campo e, em vez disso, escrevemos o schema, aplicamos ao fecheiro e temos à partida a segurança de que aquela estrutura está válida. Ok? Portanto, esta é uma forma de fazer testes de uma forma, um teste muito simples a uma estrutura que vem do servidor. Ok, em termos de validação de dados, portanto, esta é uma, se vocês tiverem, por exemplo, dois, três campos, três chaves num fecheiro JSON, se calhar não justifica estarem a criar um schema especificamente para isso, é preferível fazer manualmente. Ou seja, pegam no fecheiro que vem do servidor, verificam se, imaginando só tem o first name e o last name, não é? Vão ver se o first name e o last name estão dentro dos limites e têm o problema resolvido. Se tiverem 10, 15, 20, 30, 50 campos, ou às vezes ainda mais, num fecheiro XML ou JSON, vocês ficam mais bem servidos, entre aspas, simplificam o processo consideravelmente se criarem um schema e aplicarem o schema aos documentos que vêm do servidor, aos fecheiros, às estruturas de dados, para ver se elas estão corretas ou não. Até aqui, estão a acompanhar? Sim. Sim, sim. Só faltava agora dizer, tenho o microfone desligado. Tínhamos de ter queixado antes. Ok, testes transacionais. Portanto, aquela situação de que falámos há pouco, é importante considerar as transações. Quando há precedências em termos de operações, nós somos obrigados sempre a considerá-los. Portanto, é algo que falámos há pouco. Nestes testes transacionais, nós temos que testar as operações individualmente, isto tendo em conta que algumas, para ser testadas, obrigam a que outras tenham sido executadas também. E depois testamos a transação completa, ou seja, vamos analisar se conseguimos chegar ao fim da transação. Okay?
Muitas vezes é necessário ter em conta serviços externos que têm que ser testados, não é? No caso do trabalho que vocês têm que fazer, não é bem transacional, ou seja, vocês não têm o conceito, não vão testar o conceito de transação, mas vão testar o acesso a serviços externos, ok? Portanto, há uma API REST de que a vossa aplicação depende, que tem que ser testada. Por isso é que vão testar o que estão a fazer primeiro, em termos de aplicação global, e só depois é que testam, no final, a API REST exaustivamente. Okay? Portanto, os testes end-to-end são aqueles em que testamos a aplicação como um todo. Portanto, nós vamos testar o sistema já sem ter em conta os componentes que fazem parte desse sistema. Portanto, aqui temos as infraestruturas de produção, o ambiente de rede, as configurações, aquilo que já vimos anteriormente, também se aplica aqui a este tipo de arquitetura. Como é que testamos a API? Primeiro, temos que analisar a especificação. A especificação é uma boa prática documentá-la utilizando a OpenAPI ou Swagger. Swagger, se forem à net, é uma biblioteca, é uma estrutura, não é muito mais que uma biblioteca. É uma estrutura que contém uma linguagem, YAML, contém N bibliotecas e frameworks para várias linguagens que permitem a especificação de uma... Aliás, até posso, se calhar é mais simples. Só colocar... Para quem não conhece. Ou seja, nós temos que criar a documentação para a nossa API. Caso contrário, é difícil para quem está a utilizar a vossa aplicação perceber como é que a API pode ser utilizada, ok? Portanto, isto é uma especificação, por exemplo, da Pet Store, que é um daqueles exemplos clássicos, é como a classe de pessoa que aparece em todo lado. Vocês aqui conseguem ter acesso ao tipo de dados que têm que passar na API, portanto, que dados é que passam no URL, que dados é que passam no payload, que dados é que vão obter, quais são os códigos que vão receber. Por exemplo, 200 aqui diz que a operação foi executada com sucesso. Por exemplo, quando estão a fazer um post do pet, estão a adicionar um novo animal aqui à lista, o payload tem que ser este. Se repararem, isto é um schema, né? Contém a descrição do payload, tem aqui um ID 0, name string, por aí fora. Vocês têm que passar um objeto daquele tipo. As respostas que vão obter, se algo correr mal, é um 405 se o input for válido. Falta aqui deve ser o 200 por defeito. Ia estar aqui, né? O código se tudo correr bem. Né? A mesma coisa para os outros. Pronto, vocês têm aqui os códigos que são devolvidos, mas isso são vocês que especificam. Ou seja, há uma linguagem que é o YAML, que é utilizada, acho que era aqui que estava o... já vi que estava... há uma versão open source que não é esta. Já não tenho aqui o link que permite mostrar a representação em YAML daquilo que está aqui. Esta especificação vai permitir-nos perceber como é que vamos testar a nossa API, não é? Nós já testamos por exemplo, vamos aqui este do pet. Queremos adicionar um animal, vamos testar. Então vamos olhar para os dados que nós vamos passar, não é? Então, numa situação correta, no cenário correto, nós colocamos o ID 0, vamos supor, colocamos a categoria XPTO,
o URL das fotos XPTO e por aí fora. Vamos ver o que é que acontece. Se tudo correr bem, aqui deve ser o 200 por defeito. Já em cima está aqui a operação com sucesso e em baixo não diz. Se tudo correr bem, se calhar vamos receber um 200. Se o input estiverem corretos, estamos à espera de um 405. Okay? Portanto, se com esta especificação, nós até podemos chegar aqui e fazer um try out. Ele vai supostamente correr isto. Ok, ele deveria. Eu tenho que clicar no execute, não, professor. Onde é que está o execute? Está aqui em baixo, pois. Estou a ver isto com uma resolução de um bocado estranha. Pronto, ele tem aqui o response body e o código que devolveu. Ok? Já agora, ele está a dizer que o 200 não está documentado, porque não está aqui na especificação que devia estar. Mas ok, por norma, quando não está documentado, assume-se que é o 200. Embora haja outras convenções, por exemplo, quando é para um post, aquilo que normalmente é considerado é um 201, mas não é obrigatório. Portanto, o programador é que define o que é que a semântica dos códigos. Portanto, nós ao estudar esta especificação, conseguimos perceber que dados é que podemos passar. Portanto, vamos, em função desta especificação, passar os dados que correspondem depois às expectativas que temos da aplicação. Onde é que isto tem? Ou seja, ao comportamento de uma determinada funcionalidade. Portanto, se for em Swagger, nós utilizamos aquela representação e a OpenAPI é uma alternativa. Vamos ver se os endpoints têm os nomes corretos, se a funcionalidade está completa e não está duplicada. Há muitas APIs com funcionalidade duplicada. Às vezes é complicado fazer isto de uma forma automatizada, porque normalmente é um processo manual. E a relação entre os recursos, principalmente ao nível das transações, quando nós, e não só, num serviço web, nós primeiro vamos buscar, vamos supor que quero ir buscar a informação de um utilizador. Eu posso ir buscar a informação geral dele e depois, se quiser os detalhes, acedo à API novamente para ir buscar essa informação. Portanto, há relações entre recursos. Portanto, é necessário estudar estas relações também. Em termos de ações, o que é que vamos analisar? Temos que analisar sempre o código HTTP, né? O status code, né? Que é o código que nós vamos buscar, que nos indica se a operação foi executada com sucesso ou não. Entre o 200 e o 299, por norma, podemos seguir, há uma convenção também que está publicada que nós podemos seguir, mas também podemos definir a nossa própria semântica e dizemos o que é que um 201 significa. Por exemplo, 201 pode ser o recurso num post pode ser que foi criado com sucesso, mas também podemos colocar o 202 ou 203, não é? 400, por norma, está associado a um erro. Por exemplo, um 401, nós podemos definir a semântica como sendo um recurso duplicado ou algo do género. Ou, por exemplo, um input inválido. Portanto, temos esta liberdade para definir o que é que significa. Se estamos a utilizar uma API externa, que não é nossa, nós temos que estudar a API para perceber qual é a semântica de cada um dos códigos. Os headers da resposta, nós numa API temos sempre o cabeçalho, o header, temos o body, né? No body é onde nós enviamos o JSON e outras estruturas de dados. No header nós colocamos, normalmente no header temos um conjunto de chave-valor, registro de chave-valor, e colocamos, por exemplo, o método de autenticação aqui à frente, como é semelhante a uma estrutura ES. Colocamos qual é a política de cache, etc, etc. No body colocamos aquilo que é chamado o payload, que são os dados que vamos enviar para o servidor ou os dados que recebemos do servidor. É importante analisarmos os headers também, que é a informação que vem no cabeçalho, portanto, é a informação de controle que vem no cabeçalho do request, e o payload, que é aquilo que tivemos a ver há bocado, portanto, o JSON,
E aqui podemos aplicar os tais esquemas que vêm com os dados ou então que nós enviamos para o servidor. Né? Quer seja, se for um post, se estivermos a criar um recurso, enviamos dados para o servidor. Se estamos a fazer um get para ir buscar dados, estamos a devolver dados ao servidor. Em qualquer situação, temos que fazer a validação da estrutura de dados que vai no payload, no body. Né? E a performance, aqui, na maior parte dos casos, o tempo de execução da operação, portanto, o momento em que, o período que vai desde o momento em que nós fazemos a invocação até que obtemos a resposta, é o elemento o elemento em termos de métricas de performance mais importante para a avaliação de performance de um serviço web. Portanto, é o clássico também aqui. Testes, temos que fazer tal como nas aplicações locais, temos que fazer testes para as situações em que tudo corre bem, portanto, temos que pegar nos inputs, analisar os valores limite, para as partições de equivalência, neste caso se é um happy path ou se é um teste positivo em que tudo corre bem, não é? Temos que ver os critérios de aceitação da API para isso, olhar para aquela especificação que vimos há bocado e ver o que é que ela aceita, não é? E aqui estamos a testar unicamente a funcionalidade básica, digamos, da aplicação. O que é que podemos testar mais aqui ainda em termos estamos ainda no âmbito dos testes positivos. O que é que podemos testar mais ainda para ver se correu tudo bem, né? Quando fazemos um envio de um request para o servidor, quando acedemos a uma API. Vamos analisar, portanto, o status code, vamos ver se é aquilo que é expectável. Por exemplo, se estiver na especificação que o 200 é um OK, para um GET, que é o comum, então correu tudo bem. Não é? Para um post, o 201 costuma ser, por exemplo, aquilo que é utilizado para a criação do recurso, não é obrigatório que seja. Okay? O 200, 202, 204, por exemplo, para um delete também. Portanto, vamos olhar para a especificação e vamos ver se o comportamento é aquele que é expectável. Depois, vamos ao payload, vamos ver se o JSON está bem formado. Portanto, podemos utilizar aqui os esquemas para fazer a validação. Estes esquemas vão ver se os nomes e os tipos dos campos estão lá, se os campos, se não forem nullable, quer dizer que não podem assumir o valor nulo, vamos ver se estão ou se não estão. Portanto, vamos testar estes campos. Vamos testar também a idempotência de determinadas operações. Isto é um aspecto importante. Porquê? Porque a nossa aplicação, o cliente, pode, por exemplo, invocar um endpoint numa API REST para inserir um utilizador. Além de invocar esse endpoint, pode haver um timeout por algum motivo, problemas de rede, e posteriormente, havendo um timeout, volta a enviar, é uma boa política, reenviar um determinado pedido, ok? Neste caso de criação do utilizador. Mas, entretanto, o pedido anterior foi executado com sucesso. Ou seja, vamos passar a ter 2 utilizadores, ok? Para nós vermos se o estado foi alterado ou não nessas circunstâncias, nós temos que, vamos depois fazer um get para ver o que é que lá está, não é? Temos que fazer, temos que questionar o servidor relativamente ao estado atual, ok? Portanto, essas operações normalmente têm que ser, numa API, têm que ser idempotentes. Não sei se lembram disto. Idempotência significa que f de x é igual a f de x. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu executar a mesma operação mais do que uma vez, isso é a mesma coisa que executar a mesma operação. Ok? Executar uma operação uma única vez. Não é? Portanto, se executar aquela operação uma vez ou executar 2 ou 3, o efeito no estado do sistema é o mesmo. O sistema tem que estar preparado, neste caso o sistema que está por trás da API tem que estar preparado para assegurar que uma operação não seja executada mais que uma vez. Portanto, o estado é importante verificar. Okay? Portanto, este estado também pode ser inspecionado ao nível da UI,
Ou então, é feito ao nível dos gets, portanto, ou seja, nós podemos, em vez de questionar diretamente a API, podemos simplesmente ir à interface, verificar se os dados que entretanto foram solicitados foram colocados na interface. Se tivermos acesso à interface e quisermos automatizar o processo de teste também ao nível da interface. Portanto, um exemplo clássico, eu insiro 2 utilizadores e vou ver se lá estão 2 utilizadores. Ok? Ou se tem lá 1, não é? Aquilo que é expectável ter lá 1, não ter lá 2. Ok? Portanto, como não temos acesso à base de dados que está do outro lado, né, somos obrigados a fazer gets para saber se o estado foi alterado de acordo com a operação que nós solicitamos. Se fizermos um input, queremos alterar determinados dados, depois temos nos testes fazer um get para verificar se os dados realmente foram alterados. Ao nível dos headers, há N campos que podem ser testados. Por exemplo, o content type. Vamos ver, se tivermos um JSON no payload, no content type de um header, um cabeçalho HTTP tem que lá estar JSON. Se estiver lá XML ou se não estiver definido, aquilo não está bem. O connection, o tipo de controle de cache, quando é que expira a informação da cache, se tem acesso ao cores, por exemplo, se nós podemos aceder a outros recursos para além daquele que está associado àquele servidor. Portanto, por norma, por questões de segurança, tenta-se que a aplicação cliente só possa aceder a um único servidor. Se vocês estiverem a aceder a um site da Google e tentarem aceder depois a um do Dropbox, no caso do Dropbox eles nem criam essa restrição, mas pode ser impedido o acesso ao Dropbox dentro da mesma página. Isto é definido aqui, etc. Portanto, os cabeçalhos header também devem ser testados. Então, temos aqui o código de estado, né, que é resolvido. Temos o payload, que são os dados que são enviados. Temos os cabeçalhos HTTP e temos o estado depois do servidor, que ao ser alterado, nós temos que fazer gets depois para ver se realmente foi alterado corretamente. Claro que isto só se aplica, este estado só se aplica a operações que alteram o estado, né? Claro que também não podemos fazer ao contrário, mas isso é mais complexo, que é tentar verificar se as operações que não alteram o estado se vão alterar o estado do sistema, mas a alteração do estado do sistema é demasiado complexa, né? O estado de um sistema é um monstro. Nós temos que focar-nos nos aspectos específicos de uma determinada operação. Ok? Ok, são os testes positivos, os happy paths. Temos os testes depois negativos. E dentro dos testes negativos temos 2 grupos. Aqueles que correspondem a inputs válidos e aqueles que correspondem a inputs inválidos. Por exemplo, nós podemos ter inputs válidos, mas aquela operação não poder ser realizada. Por exemplo, a criação de um utilizador com username existente tem input válido. No entanto, não pode ser executada porque não podemos duplicar o username no sistema. Não é? Ou utilizar um recurso também com username existente, também é outra outro cenário que nós temos que testar. No caso dos inputs válidos, são todos aqueles que, deste cenário, são todos aqueles cenários onde nós passamos dados que não estão corretos de acordo com a especificação. Okay? Nomeadamente o username null, quando acedemos a um recurso que tem um token de autenticação inválido, ou seja, não temos acesso àquele recurso. Quando o payload, os dados que estamos a enviar ou que estamos a obter, não estão de acordo com um esquema válido, ou seja, por exemplo, há um campo obrigatório que não está lá, ou está, mas os dados estão
não pertencem ao tipo correto. Valores de cabeçalho HTTP inválidos, portanto, o header. Podemos ter lá, imaginem, tem lá um campo cache que diz lá não é? Houve um problema. Ou tem um espaço em branco ou algo do género. Podemos testar métodos que não são suportados pelos endpoints, por exemplo, passar-lhe um RI, portanto, um URL com um endpoint que não existe, não está na documentação, e verificar se o comportamento também. Portanto, temos de fazer estes testes. Ok, em termos de headers e estado, a aplicação que nós vamos, em termos de inputs válidos, é muito parecido com o anterior e deem aspas para os inputs inválidos, com aquele que nós fazemos para os happy paths, não é? Para os cenários em que tudo corre bem. Temos é que analisar depois, em função do cenário, nós vamos estar à espera de erros e já não vamos estar à espera de um código, de um 200, já vamos estar à espera de um 400 e qualquer coisa, mas aquilo que vamos testar, ou seja, é exatamente a mesma coisa, vamos ter testes para o código de estado, vamos ter para o payload, para o header e para o estado do serviço. Há aqui algo que pode ser testado também, mas por vezes é difícil fazê-lo automaticamente. Quando há um erro, para além de ser devolvido o código, muitas vezes o resultado, ou seja, a descrição do erro vem num determinado formato. Quando o formato, por exemplo, é JSON, ele vem num formato JSON. Manualmente, podemos também verificar se a mensagem de erro é clara, ou seja, se a partir daquela descrição nós conseguimos perceber o que está mal. Okay? Mas isto muitas vezes é difícil de automatizar. Então, vamos lá sempre pelo vamos vamos fazer uma análise sintática e esquecemos a análise semântica ou então fazemos a análise semântica manualmente. Para os inputs inválidos, portanto, quer para os inputs válidos, quer para os inputs inválidos, a operacionalização depois dos testes é muito semelhante. Okay? Nós vamos acabar por fazer aquilo que fazíamos aqui para os testes positivos, só com outras expectativas. Não é? Estamos com uma expectativa de erro, em vez de estarmos com uma expectativa em que tudo corre bem. Não é? Portanto, já não esperamos por 200, esperamos por 400, por exemplo. Ok, até aqui, dúvidas? Está tudo claro. Está tudo claro. Por acaso, o fundo do slides é branco. Está bem clarinho. Ok. Testes de robustez. Portanto, nós temos testes positivos, temos testes negativos e depois temos aqueles testes que são também chamados testes exploratórios, onde nós tentamos crashar o serviço, não é? É esse o objetivo dos testes de robustez, é nós tentarmos, em vez de estarmos focados unicamente na funcionalidade primária da aplicação, neste caso a aplicação é uma aplicação que está por trás de uma API REST, vamos testar todos os cenários que possam levar a uma situação de crash ou uma situação em que o sistema, para a qual o sistema não foi projetado e que possa levar a uma falha. Uma situação clássica é fazer overflow de parâmetros. Portanto, podemos, por exemplo, no ID, então, quando fizermos um get, quero ir buscar um get do cliente e agora coloco aqui o cliente com um ID e meto aqui 1000 caracteres. Okay? Como é que a aplicação se comporta? Vamos ver. O overflow por exemplo, do payload.
meto aqui no body um JSON com 500 mega. Como é que o sistema se comporta? Okay? Vamos tentar criar um payload mal formado. Ou seja, vamos colocar aqui uma estrutura, falta aqui uma vírgula no meio, tiramos uma chaveta, no caso do JSON, etc. Alteramos o tipo do payload. No header colocamos content type JSON e aqui colocamos XML no payload. Okay? Como é que isto se comporta? Caracteres ilegais no payload e parâmetros. Há caracteres que dão barraca em muitas aplicações, nomeadamente os comerciais, a barra ao contrário, o backslash, mais aplica muitas vezes também dá barraca, principalmente nos URLs. O que é mais? Há muitos caracteres, portanto, que dão barraca. Portanto, por isso é que muitas vezes, quando queremos enviar, no caso de um ID, de um recurso, gerado através de uma função, há funções hoje em dia que geram IDs únicos, chamados UIDs, esses IDs únicos portanto, não trazem qualquer problema, mas se formos nós a gerar esses IDs únicos, há uma forte probabilidade de metermos aqui um caractere inválido em algum sítio. E esse caractere inválido pode ser uma dor de cabeça. Muitas vezes não percebemos onde é que está o erro e o erro está precisamente nesse caractere. Há funções que fazem um encode desses dados antes de enviarmos, mesmo em JavaScript podemos fazê-lo, o encode dos dados para serem enviados, por exemplo, num URL para evitarmos precisamente estes caracteres. Por isso é que às vezes vêm ali as percentagens, 22 e percentagem, não sei das quantas, porque estamos a fazer a conversão de caracteres numa outra representação. Portanto, há aqui situações que podemos explorar relacionadas com, por exemplo, caracteres ilegais, que é mesmo no payload, embora no payload, como não é interpretado pelo browser por nenhum dispositivo no caminho entre o cliente e o servidor, não é tão crítico. Agora, nos URLs, quando passamos dados, aí é mais complicado. O comportamento muitas vezes não é aquele que esperamos. O content type incorreto, por exemplo, os dados estão corretos no JSON, imaginando que é JSON, no payload. No entanto, no content type metemos XML. Portanto, vamos fazer ao contrário. Em cima aqui tínhamos o tipo errado de payload. Aqui temos o content type incorreto. Os dados que até vão corretos, só que estamos a dizer que os dados que lá vão estão noutro formato. O que é que acontece? Portanto, isto é outro teste que pode ser feito. E o que é que esperamos? Qual é a nossa expectativa? Que haja uma falha graciosa, que é chamado de graceful failure, que é uma falha em que o sistema se comporta, prevê aquela falha e comporta-se em conformidade. Portanto, envia um 400 e qualquer coisa, por exemplo, mas se não estiver preparado para este tipo de cenários, por exemplo, um caractere aqui não permitido, pode levar, um caractere ilegal, pode levar a que o próprio servidor web ou servidor de aplicações crash. Portanto, temos ou então um overflow do payload, ou seja, um fecheiro muito grande de JSON, também, e em aspas, pode levar até mesmo o servidor web a crashar. Portanto, este tipo de cenários têm que ser pensados. É impossível nós testarmos tudo, por isso é que estes testes normalmente se chamam testes exploratórios, e por isso é que muita da bibliografia aparece, mesmo incluindo o livro adotado para a disciplina, chama-se The Art of Software Testing, ou seja, isto é uma arte, requer algum pensamento analítico e para cada situação tentar encontrar aquilo, encontrar aquilo
realmente pode levar o sistema a falhar. Há aqui situações, cenários que são pensados com uma antecedência, nós sabemos o que é que vamos testar, quais são os componentes. Aqui os componentes é sempre, no serviço web, o header, o payload e os códigos os códigos de estado, aqueles os 200 e os 400, e o estado que está do lado do servidor, para operações não GET, né, que alteram o estado. Agora, a forma como nós abordamos depois os testes, ou seja, as expectativas que nós criamos ou definimos, depende sempre da aplicação que nós estamos a testar. Okay? Portanto, neste caso, a aplicação que vocês têm REST, que está por trás da API REST, não é uma aplicação transacional. Okay? Logo, não faz sentido considerar a sequência de operações que fazem parte de uma transação. No entanto, tem encodings no cabeçalho do request que vocês vão enviar para o servidor, que são dependentes do payload que vão enviar. Okay? Se vocês colocam JSON no cabeçalho, têm que colocar um fecheiro JSON em baixo. Portanto, isso vocês podem testar, o overflow também podem testar. Então, há aqui um conjunto de elementos que têm que ser testados. A questão, se optam por um schema para fazer validação ou por um processo manual em que analisam campo a campo, também fica ao vosso critério. Portanto, ambas as situações são válidas. Podem também, e é recomendável, num teste de performance da API, portanto, não é muito diferente de qualquer aplicação, testar o API Response Time, que é o tempo de resposta da API, que tivemos a ver. A latência, isto é mais ao nível da rede, né? Ou seja, no tempo de resposta da API estão a simular, por exemplo, um GET, qualquer coisa. Então, estão a determinar o tempo entre o envio do GET e a resposta. Né? Isto é o response time. A latência é ao nível da rede, ou seja, vocês fazem um ping ao nível da rede e determinam o tempo até obter a resposta do ping. Né? Portanto, já não chegam a executar a operação, aqui estão a medir mesmo só a rede, já não chegam a executar uma operação na camada de aplicação, né? Ou pelo menos na camada de aplicação associada à API. O ping acaba por chegar sempre à camada de aplicação, mas como é muito simples, não reflete a execução de um determinado método. Depois existem outras métricas que normalmente são utilizadas, mas isto só é válido para payloads muito grandes. Porque isto é o time to first byte, é o tempo até que o primeiro byte, ou seja, são dois casos particulares deste aqui. Okay? Enquanto este determina o tempo de resposta, portanto, o tempo até que o cliente recebe uma resposta, se tiverem um payload muito grande, por exemplo, vamos pôr um payload com 20 mega, vocês podem querer saber qual é o tempo até receber o primeiro byte destes 20 mega e qual é o tempo necessário até receber o último byte destes 20 mega. Os dados não chegam todos ao mesmo tempo, não é? Os dados é enviado o primeiro byte e depois é uma stream. E pode ser interessante para determinado tipo de serviço. Para este que nós vamos testar não é interessante, porque estamos a falar de fecheiros JSON com meia dúzia de campos. Mas se tivermos uma estrutura mais complexa, por exemplo, uma imagem, um vídeo, aqui já pode ser interessante testar estas duas métricas. Mas são casos muito particulares. Pronto, e basicamente há outros testes que podem ser feitos, nomeadamente testes de segurança, em que onde nós verificamos se um utilizador foi criado para um papel específico, para um role específico, se não está a ter acesso a funcionalidades que não faz parte desse papel. Podemos testar a encriptação, se a encriptação está a ser feita, se não está.
as passwords estão a ser enviadas para o servidor ou se é gerado um hash, ou seja, o servidor aceita faz a identificação do tipo de dados que está a ser enviado, se verifica se é um hash ou se detecta que alguém está a enviar a password legível, etc. Mas isso já é um mundo que tem a ver já com a parte da segurança, que atinge vários domínios da área, digamos, da segurança, que vai desde a rede até a camada de aplicação. E como são muito específicas, acabam por ser aplicados em cenários muito particulares. Não vamos investir semanas numa disciplina de engenharia de software nessa área. É porque alguns destes testes vocês já abordam numa outra disciplina. Já entraríamos em choque aí com a área da segurança. Portanto, não tem tanto interesse. Testes funcionais são aqueles que nos interessam mais nesta disciplina, porque tem a ver com engenharia de software. Questões que queiram colocar? Vocês vão ter que fazer testes, da aplicação global e depois vão ter que fazer testes ao serviço. Okay? Os testes que vão fazer ao serviço têm que fazer um bocadinho disto. Okay? Ou seja, têm que testar o cenário em que tudo corre bem, na API. Têm que testar os cenários negativos, com inputs válidos e inválidos. E têm que testar, fazer algum testes de robustez. Não têm que fazer, têm que fazer os básicos. Okay? Os testes aos cabeçalhos dos requests, portanto, verificar, por exemplo, se o payload está correto. Os testes de caracteres ilegais, se calhar, não, uma vez que requerem algum esforço de análise, porque há muitos caracteres ilegais, se calhar não faz sentido fazê-los. Mas, pelo menos no cabeçalho header, uma vez tem que fazer autenticação, a informação de autenticação, fazer a análise desta informação do token e do tipo do content type, pelo menos isso era importante que fizesse, está bem? Alguns destes testes que estão aqui também fazem parte esta parte do overflow de parâmetros. Se forem parâmetros do URL, é importante fazê-los. Se forem dados que vão no payload do request, no fecheiro, por exemplo, JSON, se utilizarem um esquema, podem evitar fazê-los. Portanto, já estão a fazer à partida este tipo de testes. Ok? Portanto, isto não introduz, digamos, muita coisa, é importante que percebam o que é que os testes, o que é que é necessário acrescentar nos testes de serviço web relativamente às aplicações locais. Depois a forma como vão testar, portanto, aquela questão de particionamento de equivalência, os limites, etc. Portanto, aqui não há nada de novo, é aquilo que vocês já sabem, ou deveriam saber. White box. Os testes white box aqui, como temos funções exatamente iguais àquelas que temos numa aplicação local, não faz qualquer sentido estamos a fazer testes white box. No trabalho prático, quer dizer, não faz sentido estamos a falar deles neste contexto, porque vocês já são as mesmas técnicas. Mas no contexto do trabalho prático, vocês não têm acesso ao código, portanto só podem fazer testes black box. Okay? Questões? É pôr em prática agora. Sem questões. Quando começarem a implementar, não é? Exato. Como é costume. O Breno está a apontar tudo. Está a fazer um fecheiro grande. Apontar tudo? O Breno está a apontá-las todas. Depois... Vai dar a apontá-las todas? Porquê eu? Não sei, consta que tu é que fazes muitas perguntas. Tu és um rapaz muito participativo, estás a perceber? É por isso. É isso mesmo. Sim.
Ok, então o Breno está responsável por fazer a análise exploratória dos testes, está bem? Mas não pode partilhar com os outros. Tá bem. Só transmite umas ideias. Mais alguma questão que queiram colocar? Além de todas aquelas que já colocaram? Não? Eu estou a assumir que vocês já estão à vontade com qualquer serviço resto, não é? Já tiveram 2 disciplinas daí, portanto, aplicações para a internet já estão perfeitamente à vontade com APIs REST. Não estou a dizer nada que seja de outro mundo, pois não? Não. Sabem, conhecem a lógica de uma API REST, que sabem o que é o payload, o header, os campos que lá estão. Okay. Se não, quando a documentação for omissa, vocês têm sempre o Postman para poder, também já o conhecem, para poder interpretar os campos que vêm do servidor. Em função do resultado também conseguem ficar com uma ideia. Mas eu acho que no caso desta API não tem esse problema, porque ela até está documentada, mais ou menos documentada. Mas podem querer saber pormenores, principalmente do cabeçalho, dos headers, relativamente à invocação para alteração do estado e para obter dados, tentar para se ficarem com uma ideia dos campos que estão a ser passados ao nível do header, podem utilizar o Postman ou o equivalente, tem que ser esse, para fazer essa análise. Pronto. Questões. Relativamente à avaliação, já sabem que a avaliação irá ser feita oralmente. É assim, aquilo que diz o regulamento é que nas avaliações finais, para as provas escritas, é necessário câmara. Okay? Se vocês tiverem a desejável, mas sendo uma defesa oral, não é muito crítico. Portanto, se não tiverem, não é crítico, uma vez que vocês têm que estar sincronizados. Uma coisa é estarem a fazer uma prova escrita e ninguém sabe o que é que estão a fazer do outro lado, não é? Podem estar todos a fazer ao molho, todos ao mesmo tempo. E por isso é que também criaram o regulamento dessa forma. Mas nas orais é diferente, porque vocês estão sincronizados com as questões que estão a ser colocadas, não é? Não há esse risco como acontece nas provas escritas. Portanto, já sabem que vão ser colocadas questões teóricas relacionadas com o trabalho prático. Imaginem o trabalho prático como um exemplo na prova, nessa defesa. Isto é um exemplo que vai ser utilizado depois para avaliar o vosso conhecimento teórico, além de, isto tem 2 partes, né? Tem sempre a defesa do trabalho, tem que mostrar que sabem o que é que está lá e descrever o que é que fizeram individualmente, e tem a avaliação teórica em que você tem que mapear conceitos teóricos com a implementação que foi feita. Ok? Eu acho que não há dúvidas relativamente à avaliação, pois não? Não. Não? Não acho não. Quanto tempo é que vai durar? Isto ainda está a ser ponderado, mas é sempre em função do número de alunos do grupo. Okay? Em princípio vai ser, não devem ser os 20 minutos por aluno. Okay? Mas isso vai ser ponderado e vai depender também se alguns alunos têm já nota de trabalho prático ano passado, só vão responder às questões teóricas, vão estar relacionadas com o trabalho. Outros estão a entregar o trabalho e estão a fazer a defesa oral, portanto, vai demorar um bocadinho mais de tempo. Mas vai andar à volta de 20 minutos, eu apontei para esse valor. Eu tenho mais uma pergunta. Vai sair depois, tipo um calendário
com horário para cada um? Sim. Ah, ok. Pronto, vocês no horário têm lá um asterisco. Vamos tentar marcar as defesas todas para aquele dia, não há uma hora, mas vai haver um calendário com ou seja, uma espécie de escalonamento, não é bem um calendário, Sim. vai ser para o mesmo dia, com as horas das defesas. Mas isto vai ser publicado com a devida antecedência Boa. para evitar depois surpresa, para vocês programarem também a vossa vida. Mais alguma questão? Não se esqueçam de testar depois a vossa ligação algum tempo antes, para o caso de não conseguirem fazer a defesa por questões relacionadas com a infraestrutura, né? A rede, ou o problema que possam ter portátil. Façam o teste meia hora antes, uma hora antes, para ver se está tudo ok. Apesar de poder acontecer tudo e mais algumas botas, mas pelo menos já evitam alguns problemas. Se isso acontecer, depois podemos reprogramar, ou seja, ou colocar alguém para o fim do dia, ou tentar arranjar uma solução para dar a volta ao problema. Está bem? Mais, acho que não há assim nada especial. Acho que já estão os slides todos na página. Não se esqueçam que alguns slides não aparecem na página do Moodle porque estão nas fichas correspondentes. Está lá essa indicação. Nós fizemos 3 fichas que têm os slides associados, ou seja, estão relacionados diretamente com os slides, portanto eu coloquei o link na ficha correspondente. Mas esses cenários estão assinalados no Moodle. Acho que só falta mesmo estes, só faltam os testes de aplicações web. Não esqueçam de submeter até ao deadline, é importante, não se atrasem. Mesmo que entreguem 1 ou 2 horas fora do prazo, também não é crítico, está bem? Não podem entregar no dia a seguir. Às vezes há essa questão, estão a fazer tudo para entregar até às 11h55 e depois estão com medo que às 11h56 não seja aceito. Também não vamos ser tão restritivos ao ponto de, por causa de uns minutos ou 1 hora ou 2, não possam entregar o trabalho. Acho que não há mais nada. Não tem mais questões? Acho que não. Não? Esclarecido. Ok, boa continuação. Qualquer dúvida que tenham relacionado com o trabalho prático, têm o Slack. Eu já vos tinha pedido antes, evitem um e-mail. O e-mail, enquanto não resolverem o problema do e-mail da escola, muitos dos e-mails vão parar ao spam. Por exemplo, eu utilizo como front-end o Gmail, tal como muita gente utiliza, e o Gmail ainda não é o único serviço de e-mail que está a dar low rating aos e-mails que vêm da escola, portanto muitos deles vão parar ao spam. Eu, apesar de ver com alguma frequência o spam, pode escapar algum. Portanto, quando tiverem que comunicar o canal comigo, o canal preferencial é sempre o Slack, está bem? Ok. Está bem. Pronto, boa continuação.